e sejam muito bem-vindos a o podcast número 2 aqui do canal No Controle com Bruno Fernandes. E hoje a minha convidada é uma pessoa muito especial, tanto pela sua trajetória profissional, que ela vai contar aqui hoje, mas também pela sua jornada como parceira, como companheira, como esposa, como mulher, mãe do meu filho, que a minha sócia é a Bruna. E a Bruna, desde que ela veio trabalhar comigo na empresa, quando eu fiz o convite, você vai contar um pouquinho disso hoje aqui, Bruna, e vai contar toda a sua trajetória, mas uma coisa eu posso afirmar: a Bruna, ela fez a gente tomar uma outra proporção dentro da empresa. A gente tem habilidades complementares e a Bruna vai contar um pouquinho da sua trajetória aqui. Então, Bruna, muito obrigado pela sua participação, que a gente já tinha combinado um pouquinho antes, e eu estou muito feliz de você estar aqui. Seja muito bem-vinda, se apresenta e conta um pouquinho da sua jornada de trabalho, como você começou, como que você veio aqui para a empresa. Com vocês, Bruna Nóbrega. Meu nome é Bruna, sou mãe do Pedro Henrique, sou mãe, sou filha, sou empresária há 5 anos, tenho 2 cachorros também, minha formação é administração e vou contar hoje um pouquinho da minha história. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos, meu início foi como ajudante de entrega de pizza. Inclusive, era você que era o entregador da pizza. Aí eu comecei numa pizzaria ali no bairro, bem simplesinha, atendia no balcão, era caixa, pegava pedidos, ajudava a embalar. E foi assim que eu comecei a trabalhar. Depois da pizzaria, fui trabalhar em shopping, trabalhei em algumas lojas, como Adidas, TNG, na parte de vendas. Comecei a fazer um curso de administração na faculdade e fui trabalhar como assistente administrativa em uma fábrica de doces na Vila Madalena. Fiquei lá por 5, 6 anos, fazia um pouquinho de tudo. Então era uma época que a gente ainda tinha aquelas notas fiscais impressas, via do contador, via da empresa, via interna. Teve uma grande mudança daquela época para cá, assim, hoje olhando há 20 e poucos anos atrás. Foi uma boa oportunidade que eu tive ali de experiências. Fazia de tudo um pouco, Bruno. Trabalhava tanto na parte de atendimento ao público, se faltasse alguma das meninas da cozinha, ia para a parte da embalagem também, de estoque, enfim, fazia um pouco de tudo. Depois dessa fábrica de doces que eu trabalhei, eu fui trabalhar no Banco Itaú. Então eu já tinha uma referência do meu pai, que trabalhava bastante tempo no Itaú, e eu gostaria de trabalhar assim numa empresa mais consolidada, numa empresa de maior porte. E aos 26 anos eu entrei no Banco Itaú, entrei como atendente de call center. Então lá eu fazia, na verdade era um atendimento mais voltado para a parte de vendas mesmo. E fiquei no Banco Itaú durante 7 anos, então entrei lá em 2014, fiquei até 2021. Nesses 7 anos de banco, eu passei por 6 cadeiras diferentes, então foram vários aprendizados. Eu entrei nessa central de call center, mais voltado para a parte de venda, depois fui para a parte de atendimento tete a tete com o cliente na agência, trabalhei na região da Paulista. Depois eu trabalhei primeiro comecei na carteira de varejo, uma carteira de clientes com um range ali um pouco menor. Depois eu fui promovida, fui para a parte do Uniclass, atendimento com o cliente com um potencial um pouco maior, uma cobrança um pouco maior também. Depois fui para a parte de atendimento para empresas, então fiquei como gerente PJ, e por fim fui trabalhar como hunter, que era como prospecção ativa na rua. Então foi uma experiência bem completa, e eu ia às vezes de motinha, às vezes ia de Uber, visitava um monte de empresa, fazia análise antes de fazer a liberação de um crédito, para saber se aquela empresa realmente existia, se era válida, e isso me deu uma experiência bem completa. Fazia venda de vários tipos de produtos, como seguro de vida, consórcio, empréstimo, maquininha, enfim, eu fazia de tudo um pouco. Muito bom. E, Bruna, como é que foi essa transição? Em que ano foi a transição, a sua saída do Itaú para a entrada na DDTs, na dedetizadora? Como é que foi esse convite até da minha parte? Bom, eu comecei a meio que namorar com a DDTs desde 2020, então eu já acompanhava o Bruno desde 2017, 2018, que ele começou com a DDTs, e até então era uma empresa que eu acompanhava só pelo olhar do Bruno, porque eu não estava ali no dia a dia, e aí começou a empresa a tomar uma proporção maior, então o Bruno começou a ficar muito atarefado, e aí em alguns momentos eu comecei a ajudar ele, inclusive foi na época que eu estava grávida do Pedro.
Então, eu comecei a fazer algumas emissões de notas, emissões de boletos, ali sem compromisso, sem pretensão nenhuma. E aí surgiu esse convite, e foi bem no momento que eu já estava pensando em mudar a minha carreira profissional. Porque eu já estava um pouco insatisfeita ali no banco, estava querendo fazer algumas outras coisas, estava me sentindo um pouco pressionada com aquelas metas, então eu estava querendo buscar uma outra coisa que me trouxesse uma maior satisfação pessoal também. E eu vi o Bruno muito satisfeito com o trabalho que ele já fazia, e aí surgiu essa oportunidade. Então, eu entrei na DDX numa fase de pandemia, então, com criança pequena. Confesso que eu me senti muito insegura no começo, porque apesar de ser, é uma oportunidade de você virar empresária, mas na minha cabeça é que sempre fui CLT, sempre convivi com meus pais que eram CLT, então eu não tinha nenhuma referência de empresário na minha família, e eu fiquei bastante insegura no começo, porque a gente tem aquela cultura, né, de FGTS, de seguro-desemprego. São muitos benefícios no banco, né? De ter o seu emprego, vamos dizer, eu não tinha muita estabilidade no banco, porque é uma empresa que é onde você, enquanto você está batendo meta, você tem estabilidade. A partir do momento que você não entrega, você não tem estabilidade alguma. Mas eu tive que dar um passo ali, eu já queria mudar de qualquer forma, eu falei, por que não tentar algo diferente? E foram muitas conversas junto com o Bruno, ele fez alguns convites, e aí, no momento que eu fiz essa virada de chave para entrar na DDX, eu me vi numa situação totalmente fora dos desafios que eu tinha no meu dia a dia. Porque dentro do banco, o meu desafio era ter uma nota boa de atendimento com o cliente, ter uma boa avaliação, NPS, e ter um resultado comercial. Então, era aquela pontuação, né, que a gente tinha, e bateu a meta, era aquilo que tinha que ser entregue, não podia ter reclamação. Já na DDX, eu entrei em uma empresa, né, Bruno, que não tinha sistema. Então, assim, tinha um sistema bem simples do Google, do calendário, e eu já era uma pessoa que eu já estava habituada a ter tudo muito pronto, e eu não tenho uma bagagem boa de tecnologia, eu não tinha nenhuma experiência com estruturação de um programa, de fazer configurações, então, assim, eu saí realmente da minha zona de conforto, e aí, de repente, tive que estruturar todo um material, todo um sistema, para que a empresa conseguisse rodar com maior qualidade. Então, no primeiro mês, eu fiz muitas coisas manuais, e aí, naquele primeiro mês, eu falei, nossa, essa situação não pode se repetir no mês seguinte. É melhor eu bater a cabeça fazendo fazendo esse planejamento de transição de uma empresa que faz as coisas de forma manual para um sistema, do que eu gerar essa situação recorrente para os próximos meses. Então, foi bem desafiador, na verdade, até hoje, né? Até hoje a gente continua construindo. Então, o que eu vejo, assim, de grande diferença, Bruno, era que no banco eu já tinha um modelo de contrato. Então, eu tinha que entender aquele contrato e tirar as dúvidas do cliente. Agora, quando eu entrei na DDX, que não existia esse modelo de contrato, e eu tive que mudar esse contrato várias vezes, de acordo com as minhas experiências. Na verdade, construir esse contrato, né, Bruna? Porque nem contrato a gente tinha. O sistema tinha um modelo bem simples, mas assim, não condizia muito com a nossa realidade. Eu lembro que um dos papéis, dos pontos que eu te chamei para trabalhar comigo, porque eu ainda estava muito em campo, eu fazia praticamente todos os serviços, Sim. Eu ainda fazia a prospecção dos clientes, chegava ao final do dia, ao final, né, à noite, eu ainda tinha que fazer os laudos para enviar para os clientes. Você fazia de madrugada ainda na época? Fazia de madrugada e tinha serviço de manhã e fazia muito serviço à noite, foi aquele momento que eu tocava, chutava, cruzava a bola, cabeceava, defendia, corria, e eu me lembro bem, eu falei assim, Bruna, a empresa tá fluindo, né? Hoje você trabalha no banco, você tem sim, né, diversos benefícios, é uma grande instituição, que eu acredito com diversos aprendizados para você, o que te moldou, para você chegar na empresa e ter todo esse apoio, né, até hoje. Mas foi um momento que, inclusive, eu te vendi falando o quê? Que a gente teria um pouco mais de autonomia, que a gente teria mais liberdade, né, de tempo também. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente. Mas, assim, o que você acredita que a experiência do banco serviu para você começar a implantar ali na dedetizadora? Bom, o banco foi minha escolinha, sim, com certeza. Lá, eu aprendi a dizer não pro cliente. Então, assim, nem tudo eu poderia fazer mesmo gostando da pessoa, a parte de comunicação, negociação, relacionamento. Então, lá, não era o que eu queria fazer, era o que eu poderia fazer dentro daquelas possibilidades, dentro do ranking, dentro da pontuação que o cliente tinha em sistema. Então, assim, eu acho que foi a vivência mesmo de conhecer, de conversar com várias empresas, com várias pessoas, em várias situações. Então, lá, eu passei por várias situações desafiadoras com atendimento ao cliente, situações ali que fugiram ali de um cotidiano padrão de atendimento, e isso trouxe um pouco de bagagem mesmo, para quando entrasse na DDX e fosse implantar essas regras e os clientes viessem com alguma objeção, para que eu já estivesse um pouco mais preparada. Sim. Eu acho que foi mais ou menos isso. E o que você, quando chegou na empresa, você até estava falando em ter que implantar as coisas, porque a gente não tinha praticamente nada, né? O que você precisou, assim, aprender do zero?
que você não tinha de experiência, nada que você falou assim, nossa, isso aqui eu vou precisar? Gestão de pessoas. Eu acho que gestão de pessoas foi algo assim que fugiu total da minha competência, porque lá no banco eu não tinha que formar uma equipe, eu trabalhava com outros pares, tinha alguns trabalhos, algumas metas que eram compartilhadas, mas eu não era a pessoa responsável por fazer a contratação e nem o desenvolvimento. Eu já ajudei ali a dar um treinamento simples para algum colega novo, mas nada que fosse a minha responsabilidade, o resultado daquela pessoa, diretamente. Então, na parte de gestão de pessoas, foi onde eu patinei. No começo eu tinha muito receio do que a outra pessoa ia pensar, se eu, de repente, contratei uma pessoa errada, eu me sentia no compromisso de ficar com ela por mais tempo. Então, assim, eu cheguei, a minha primeira demissão, fiquei umas 2 semanas com insônia. Assim, eu não conseguia demitir, não, porque tá chegando perto do Natal e ela vai ficar triste, a família dela, como é que ela vai se reunir. Então, eu ficava me colocando no lugar do colaborador, mesmo que era a pessoa errada na vaga errada. Eu não tinha essa visão mais profissional do, poxa, não tá entregando um resultado pra empresa, não é a pessoa certa, ela vai sofrer aqui, não. Eu ficava tentando fazer as coisas dar certo. Então, esse foi um erro que eu cometi do começo. E com o passar do tempo, fui criando um pouco mais de maturidade, e aí eu fui começando a separar o que é uma pessoa legal. Nem sempre ela vai ser uma pessoa competente e boa naquela vaga. E não é porque ela não é legal, ela continua sendo legal. Ela pode ser legal em outro lugar. Eu até me recordo, uma das primeiras coisas que você fez quando você entrou na empresa, eu tinha um único colaborador. Ai, que eu mandei ele embora. Que você mandou ele embora. Eu já tinha mandado embora algumas vezes, né? E acabava contratando de novo, porque era amigo, era conhecido, por isso que eu falo muito sobre contratar amigo, parente. Às vezes a gente acha que é uma pessoa de confiança, abre espaço para aquela pessoa, mas ele dava muitas mancadas, mas ele já conhecia a minha operação, não tinha processo, não tinha nada. Então era a primeira pessoa a eu recontratar. Exato, e também era amigo meu. Só que lembra que eu te avisei desde o início. Eu falei, Bruno, eu vou entrar, se acontecer alguma situação... Se acontecer de novo... Se acontecer novamente alguma situação, não vai ter volta. E aí eu deixei a regra clara e honrei com o que eu tinha combinado. Porque na verdade eu já sabia que isso ia acontecer desde o início. Mas eu não queria pegar ninguém de supetão. Então eu falei, já vou deixar a regra clara com o Bruno, com o colaborador, amizade, negócios à parte. E de fato aconteceu, e achei que foi uma coisa muito positiva para a empresa. Tipo, confesso que no dia que a gente foi fazer o desligamento, eu também estava me sentindo mal, pesada, porque eu sabia que já era uma dificuldade sua de desligar aquela pessoa. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu preciso contratar alguém bom que eu não posso recontratar ele de volta. Então era uma responsabilidade muito grande. E aí eu fui buscando, depois disso, outras pessoas para contratar. A gente fez uma contratação bem assertiva de um rapaz que ficou quase 3 anos com a gente, né? E foi bem bacana, porque a gente conseguiu fazer essa virada de chave, pegamos uma pessoa que também era legal, que não tinha vínculo de amizade pessoal conosco, porém fez uma entrega de um resultado de qualidade, e sem aquele monte de outras situações que estavam acontecendo. Sim, eu acredito que uma parte do que você trouxe do banco foi essa dinâmica, né? Porque o banco, ele tem muito essa questão de amigos, negócio à parte. Rotatividade, Bruno, rotatividade de acordo com as entregas. Então, assim, eu nunca fiquei chateada com nenhum dos meus chefes, eu tive acho que 7 ou 8 chefes no banco, porque desligou alguém que não estava entregando. Porque era normal, dentro daquela cultura, era uma cultura voltada para resultado. Então, se alguém estava entregando abaixo, né, o que acontecia? Acabava pesando, porque nós também tínhamos métricas que eram compartilhadas. Então, nas nossas bonificações, impactava um pouco também. Então, todos nós, ali dentro do Itaú, por exemplo, no banco, tínhamos já essa mentalidade, né? Sim. Então, facilitou essa parte. Quando você entrou para a DDX, né, eu te passei algumas funções ali, algumas tarefas para fazer. Eu lembro que a gente começou a enviar contratos que não tinham para os clientes. Sim. Você começou a fazer a implantação do sistema. Você começou a fazer diversas tarefas, inclusive a parte de contratação também. Sim. Mas dessas funções que você começou a fazer dentro da empresa, né? O que você acredita que foi assim a sua maior dificuldade, além da gestão de pessoas também? Quais foram os desafios, os maiores desafios ali no começo? De início, deixa eu ver, meu maior desafio, acho que foi esse mesmo, a implantação do sistema, porque eu nunca tinha feito criação de regras. Então, eu não estava acostumada a criar algo do zero, então a gente usou ferramentas como Google, pesquisa, comecei a buscar através de podcasts, livros. No começo eu me senti bem perdida mesmo, porque eram coisas que eu era mais acostumada a fazer coisas operacionais, operacional que já existia. Então, na hora que me colocou em uma situação onde eu deveria criar as regras, criar regras de reforço com o cliente, argumentar para o cliente por que eu coloquei, analisar os dados dos resultados que a gente estava tendo. Eu falei, opa, essa empresa precisa ser lucrativa, eu preciso tirar aqui o que eu tirava no banco ou mais. Então, essa responsabilidade me trouxe essa garra. Eu falei, vou ter que fazer esse negócio dar certo, eu vou ter que entender. E aí, eu peguei algumas práticas de algumas outras empresas, fiz algumas pesquisas de campo para entender como que as outras empresas funcionam.
selecionava contratos de outras empresas que prestavam serviço para mim, contratos de academia como modelo, comecei a ler mais, a me interessar mais por essas outras variáveis, e assim a gente começou aos poucos a implantar alguns processos na empresa que antes não tinha. Então, no começo, eu também tive dificuldade com os clientes. Por quê? Antes de eu entrar, por exemplo, quando era você que fazia a cobrança, os clientes tinham maior liberdade. Então, tinha algumas coisas que aconteciam que quando eu entrei, eles me rejeitaram um pouco. Todo mundo queria falar com o Bruno. Eles me rejeitaram um pouco. Ah, não, prefiro falar com o Bruno. Era assim mesmo. Eu mandava uma mensagem, não respondia, eu pegava o seu celular e mandava, o cliente respondia. Por quê? Porque eles viram ali que eu estava sendo uma pessoa um pouco mais rígida. Só que a gente precisava daquelas entradas financeiras, daquelas datas. Por quê? Porque a gente estava contratando o sistema, porque a gente estava contratando o funcionário. Então, eu tinha várias responsabilidades financeiras que eu tinha que honrar. Contratei o pessoal do TI. E aí, eu ficava preocupada com esses pagamentos. Porque o custo da empresa aumentou, o faturamento aumentou, mas as nossas despesas aumentaram muito. Então, eu sempre tive essa preocupação de conseguir honrar com os pagamentos certinho. Você tinha toda uma preocupação, inclusive, em dar certo na empresa. Exatamente. A empresa tinha que dar certo. E eu acredito que você trouxe muito desse profissionalismo. Eu até queria fazer as coisas, mas não tinha braço. Porque quando a gente trabalha sozinho, fazendo muitas coisas, a nossa hora ela é limitada. Então, não conseguia elaborar um contrato, fazer a cobrança. E aí, vários clientes estavam acostumados, por exemplo, a ficar devendo, mal acostumados, né? A ficar devendo e só pagar mais pra frente. Liberar um reforço a mais sem custo. E essas coisas não deixavam com que a empresa fluísse muito bem, né? Então, eu fui a pessoa chata que implantei as regras, mas depois os clientes entenderam, gostaram de mim também. E assim, sempre com uma comunicação muito bem fluida, porque assim, eu nunca implantei uma regra retroativa. Então, eu fazia um comunicado, um aviso, conversava com o Bruno, pegava dados, mostrava pra ele, a gente analisava juntos, Bruno. Agora a regra vai ser essa, a gente mandava um comunicado para todos os clientes antes de fazer os serviços, para que eles não, né, também se programassem. E aí, na hora de cumprir a regra, às vezes tinha alguma situação ali. Sim. Ô, Bruna, como você vinha de uma experiência anterior, CLT, como foi para você essa questão assim, de se tornar empresária? Porque quando você está no CLT, você tem um superior, você tem uma pessoa ali te direcionando, tem os processos do banco, então tem toda uma estrutura montada. E aí você veio, né, buscando conhecimento, como você mesmo falou, eu vou buscar através de um Google, mas muitas vezes isso não é suficiente, a gente precisa de mais orientação. Sim. Qual foi a forma que você buscou, se você buscou, né? Até porque tem muitas pessoas que às vezes não sabem o que fazer e um dos pontos do empresário é de se sentir mesmo muito sozinho, muito solitário, de não ter ninguém para conversar. Eu passei por isso, sim. Em 2023, Bruno, foi assim, de 2021 para 2022, já teve um passo. De 2022 para 2023, a empresa deu um boom. Então, assim, a empresa deu um boom de crescimento, a gente cresceu em equipe, nós crescemos em faturamento, em número de contratos, só que, assim, a minha tranquilidade teve foi no sentido contrário, porque começou a me dar crises de insônia. Quanto mais eu atendia os clientes, fazia venda, fazia contrato, a empresa crescia, como eu não tinha o setor de back-office, nem de RH e nem de financeiro, eu comecei a me sobrecarregar. Aí eu vendia e falava, nossa, minha conta vai ficar negativa porque eu não emiti os boletos e as notas, eu não cobrei os clientes. E aí começou a ficar confuso, porque eu tinha que trabalhar de madrugada para colocar o financeiro em dia. E a minha habilidade de Excel, ela não é uma habilidade avançada. A minha habilidade é uma habilidade básica, ali no máximo intermediária. E eu fazia muitas coisas manuais. E era a forma que eu conseguia, que eu sabia fazer, e a forma que eu tinha controle. E aquilo começou a me gerar... E eu tava com o Pedro com 3 aninhos também, com um monte de crise de asma, emendava uma noite mal dormida do filho, a outra fazia o corujão do financeiro, e aí durante o dia atendimento do cliente. Aí eu percebia que às vezes eu também começava a me sentir desmemoriada. Comecei a ficar desesperada. E aí eu não tinha com quem compartilhar, porque na minha família não tinha ninguém com uma situação parecida, você pede conselho pros seus familiares, para amigos que não estão no mesmo meio, cada um fala uma ideia mais atrapalhada que a outra, que acabar no final não ajudando em nada. E aí teve um dia que você me mandou, acho que foi um vídeo ou um WhatsApp de alguém lá de uma mentoria, e o Bruno falou, Bruna, presta atenção, vou te mandar aqui no seu celular, alguém que possa estar nos ajudando. E era uma jornada muito solitária até o momento. Aí o Bruno me mandou, entrei em contato, me ligou uma moça, ela ficou comigo uns 40 minutos, eu não tava com tempo pra nada, porque eu tinha que trabalhar. Quando eu comecei a conversar com ela no telefone, essa moça que vendia o plano da mentoria, ela começou a falar várias coisas que era exatamente o que eu tava passando. Já era suas dores. Ela começou, eu falei um pouco, daqui a pouco ela começou a falar, eu falei, nossa, parece que ela tava falando de mim. Aí ela, não, empresária, é assim que acontece e tal, me fez um convite, era uma imersão de 3 dias, e aí eu falei, tem que ir, tenho que dar um jeito. Peguei minha única funcionária da empresa do atendimento, coloquei de babá pro Pedro. Não era um preço baixo, né, Bruna? Até era um custo... Pra gente ainda era um valor bem relevante, perto do que a gente tava
movimentando na empresa. E aí eu lembro que eu não tinha com quem deixar o Pedro. E aí essa minha funcionária falou, eu acho bom você ir sim. Ela me falou, Bruna, vai que eu seguro as pontas. Ela trabalhou na empresa, saiu da empresa, pegou o Pedro, ficou com o Pedro até de noite. No outro Era dia uma comercial nossa, né? ficou com a gente quase 3 anos. Foi bem interessante, porque... E assim, ela trabalhou na empresa a semana inteira e ela ficou sábado e domingo com o Pedro e segunda-feira de manhã ela tava lá. Foram 3 dias, sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo, verdade. E aí foi uma experiência bem bacana. Eu achava, né, na minha cabeça lá atrás, que eu vou fazer 3 dias de imersão, vou voltar pronta pra empresa, vou implantar tudo e não vou mais precisar de ajuda. Pelo contrário, aí eu fui lá pra entender o tanto de coisa que eu tinha que aprender. A cabeça volta borbulhando mais ainda, né, Bruna? Eu voltei de lá e eu falei, meu Deus do céu, gente, é muita incompetência, tem tanta coisa que eu vou ter que aprofundar. Não, mas eu fiz MBA de gestão de empresa, eu sei fazer os cálculos. Gente, é totalmente diferente. Você chega ali numa prova de matemática financeira, você vai lá com o professor, faz as aulas, aprende, faz o Excel, faz a conta, consegue apresentar, faz a prova, fecha com 9, com 10. Aí chega na sua empresa. Aí você tem lá os fatores emocionais, você toma uma despesa extraordinária, paga uma indenização para o cliente, emitiu uma nota para o CNPJ errado, já pagou imposto. Essa é totalmente diferente. A teoria e você passar numa prova é uma coisa. Agora, na hora que você tá lá sentado, como empresário tomando decisão, um funcionário fez uma coisa errada, um cliente fez uma sacanagem com você... A gente tem o nosso lado emocional, demora uns 10 minutos ali para você voltar ao normal às vezes, e vai passando vários lançamentos, vai estar corrigindo uma DRE, passou um monte de informação batido, então é totalmente diferente. O que é uma faculdade, o que um curso te ensina é uma base teórica, não desvalorizo. É muito importante você ter essa base, mas não substitui a experiência em campo. Você pode fazer um curso de gestão de pessoas, saber toda a teoria. Na hora que você tiver uma equipe e você liderar ela por um tempo, tiver uma segunda, uma terceira equipe, aí sim você vai falar, agora eu tenho algum conhecimento. Sim. Mas antes disso, não. E, Bruno, eu me lembro, assim, uma das áreas que hoje tá bem estruturada na empresa, mas você precisou mais estudar, foi o financeiro, né? O financeiro... Eu queria que você falasse um pouquinho de financeiro, qual que foi a dificuldade, onde você buscou, né? Claro que com o acompanhamento que a gente fez posteriormente também, e da importância, como que você vê o quesito financeiro dentro da empresa? Olha, o financeiro, ele é um dos pilares essenciais da empresa. E assim, não adianta você só saber fazer conta de matemática, entrada e saída. O financeiro ele é um pouco mais complexo. É necessário ter um sistema, é necessário saber fazer um plano de contas bem estruturado, a classificação. Porque você saber só o que eu paguei e o que entrou é muito raso. A gente tem que ter ajuda, e ajuda especializada. Ajuda de quem? De uma contabilidade, uma ajuda de um mentor, uma ajuda de interpretação de texto. Eu interpretei o sistema como que eu ia colocar o financeiro de uma forma. Quando eu fui ver o relatório que saiu de outra forma, porque a pessoa que estruturou pensou de uma outra linha de raciocínio, eu tive que fazer algumas adaptações dentro do sistema, alguns chamados. Então, sozinho é muito mais difícil, ainda mais para uma pessoa que não tem expertise naquilo. Então, assim, eu bati cabeça muito tempo sozinha. Depois que eu entendi que eu precisava de ajuda externa e especializada, e também não é qualquer mentor. Tem que ser um mentor com aquela competência específica que a sua empresa precisa. Então, assim, Bruno, hoje eu tenho uma pessoa no meu financeiro que sabe muito mais do que eu de Excel, formada em gestão financeira. Então, assim, até o momento onde eu era a pessoa que mais entendia do financeiro, o nosso controle financeiro estava no nível. Depois que eu contratei uma pessoa que entende melhor de financeiro do que eu, aí a gente une as forças. Ela com o banco de dados, com as informações, com a visão dela, e eu com a tomada de decisão. Que aí a gente vira um time e consegue fazer as coisas da forma certa. Porque tanto a pessoa que é boa com dados pode não ser a melhor pessoa para tomada de decisões. Sim. Agora, um empresário sem esse braço, sem essa visão detalhada, que a maioria dos empresários não tem esse perfil tão analítico, fica muito difícil. E tomada de decisão por intuição é tombo. Você pode tomar 1, 2 decisões certas. Na terceira você está fundando o barco e nem sabe por qual motivo. Sim. É até uma questão assim, né, Bruna? A gente contrata as pessoas e essas pessoas, sendo boas, sendo bem escolhidas, elas vão nos ajudar a estruturar a empresa. Competência e comportamento. Sim. São as 2 bases. A gente não precisa ser o melhor naquilo, mas a gente tem que entender de todas as áreas, né? Para conseguir gerar um resultado no coletivo. Exato. Tem os marcadores, né, de cada área. Então, tanto a área de RH também, que foi uma área que eu negligenciei bastante. Por muito tempo eu achava que o RH era só contratação, demissão, né, um feedback e folha de pagamento batendo e pagamento em dia. Não é só isso. Vai desde a parte de desenvolvimento, de acolhimento, de uma pesquisa interna. Então, e cada pessoa ela é diferente uma da outra. Então, se você der um recado coletivo para uma equipe,
A maioria pode entender, um pode se sentir ofendido. Então, o RH tá ali para quê? Para ter esse olhar individualizado para cada indivíduo e tornar tanto a contratação quanto a demissão de uma forma mais profissional. Então, hoje, a gente tem esse braço também na nossa empresa, uma pessoa formada ali de RH com experiência, que consegue ali fazer essa mediação. Porque muitas vezes o dono, direto com o colaborador, pode alguma relação ficar um pouco... Tem um peso, né, Bruna? Confusa. Então, olha, a Bruna mandou embora de novo. Poxa, não é a Bruna mandou embora de novo. Ó, o setor de RH viu que a pessoa estava com baixa performance, deu feedback, uma, duas vezes, não se enquadrou no perfil da vaga, fez a demissão. Então, é totalmente diferente. Hoje tá mais tranquilo para você fazer demissão? Sim, hoje tá mais tranquilo. Por quê? Justamente porque hoje nós fazemos esse tipo de avaliação. Então, ninguém é pego de supetão, ó, foi mandada embora. Não, ou a pessoa fez alguma coisa muito grave na parte de comportamento, ou ela teve entregas de baixa performance que não foi uma só. Então, até a própria pessoa, antes de ser desligada, já teve funcionário que eu fui conversar, um segundo ou terceiro feedback, a pessoa entrou na sala e falou, sabia que você me mandou embora. Uhum. E a pessoa sai de boa. Depois você conversa, te manda um WhatsApp, manda um feliz aniversário. E a amizade continua. O importante é não levar pro pessoal. Sim. Hoje, na empresa, você falou de financeiro e de RH. Quais mais frentes você tá ali tocando na empresa? Hoje, eu tô tocando também a parte do comercial, a parte de atendimento, a parte de logística, a área de pesquisa de satisfação com os clientes e a parte da operação que eu tô começando agora. Então, é uma área que eu ainda tenho pouco conhecimento, é mais a parte teórica, mas preciso pegar um pouco mais desses indicadores operacionais. E como que é para você acompanhar essas diversas áreas ao mesmo tempo? Olha, Bruno, requer muita organização. Eu não era uma pessoa tão organizada há um tempo atrás, e hoje eu tô me tornando uma pessoa um pouco mais sistemática por conta disso, porque são vários assuntos acontecendo ao mesmo tempo. Então, se não tiver uma organização de uma agenda em blocos, olha, agora de manhã eu vou ficar no comercial, de tarde eu vou separar uma hora para verificar o financeiro, vira uma confusão. Se a gente ficar catando migalhas durante o nosso dia, aí cai uma mensagem no WhatsApp de uma área, de outra área, de outra área, quando a gente vai ver, a gente não fez nada direito, não deu atenção devida. Então, hoje eu separo a minha agenda por blocos. Eu acho que fica um pouco mais produtivo, e isso também não impede que alguém me chame fora de hora, que acontece também. Mas a minha ideia é estruturar cada vez melhor para que eu tenha menos interrupções e consiga fazer meus blocos mais completos. Sim. E qual que é o maior erro, Bruna, que você acredita em contratar mal, não acompanhar? O que isso gera dentro da empresa? Prejuízo. Prejuízo total, prejuízo para o cliente na percepção da qualidade, dor de cabeça, insônia. Enquanto você contrata a pessoa errada, você está deixando passar a pessoa certa. Então, de repente, você estava ali e contratou uma pessoa. Você estava lá com mais 4 pessoas boas ali, porque você entrevistou. Aí não deu certo, aí você chama outra pessoa, já está atrapalhando. Então, assim, hoje o que eu percebo que é você tentar ficar corrigindo. Viu que não dá certo? Tem que ter uma decisão rápida. Então, uma coisa que eu mudei, um tempo atrás eu fazia, era eu ficar tentando consertar. Ou tentando achar um caminho para dar certo. Ou, de repente, eu não quero lidar com esse problema agora. Tô com uma emergência aqui, vou cuidar desse outro lado. Não, gente. A pessoa não vai melhorar, ainda mais quando é comportamento. Se é competência, a pessoa quer, tem grande chance de dar certo. Agora, se é comportamental, infelizmente, só tende a piorar. Eu nunca vi um comportamento ruim do nada ficar bom. Não acontece. Geralmente as pessoas, elas são... Mas eu acreditava nisso. Elas são contratadas por ou alguma experiência que ela tem ou alguma competência que a gente acredita desenvolver e geralmente são demitidas por comportamento. Né? O que mais você observa, Bruna, numa entrevista? Postura, como uma pessoa chegou no horário, olha no olho quando vai falar. Eu pego referências, coisas que eu também tinha um pouco de vergonha no começo. Mas eu vou ligar na empresa, eu vou pedir o contato. Gente, é normal. É normal. Liga, pergunta como que a pessoa era, como que era o comportamento, como que era a entrega. Isso é muito importante. E assim, não liga para uma pessoa só, liga para 2, 3. Olha no LinkedIn, aquela pessoa trabalha realmente naquela empresa? Será que não é um amigo que ele me passou o contato? A gente tem que ter essa desconfiança até para garantir que a informação seja verídica. Então, coisas que eu não fazia lá atrás que hoje eu faço e valorizo. E quais sinais mostram assim que talvez essa não seja a pessoa certa? Bom, atrasos frequentes, demonstra desengajamento, deixa eu ver. Na própria entrevista? Na entrevista, a gente percebe quando a pessoa mente, ou quando a pessoa se coloca, qual que era a sua dificuldade onde você trabalhava? A pessoa fala, não tinha dificuldade. Aí você aplica uma prova,
Fala, nossa, o que menos tinha dificuldade é que eu tirei a pior nota. Então, assim, coisas que eu também não fazia, Bruno, testes. Eu perguntava pra pessoa o que ela sabia fazer. Aí, ao invés de eu perguntar só, porque perguntar é o como você se enxerga naquilo. Sim. Bruno, você é bom de matemática? Ah, eu sou top. Aí eu aplico uma prova em você básica, você tira de 10, você acerta 4. Eu falo, nossa, ele se acha muito inteligente, mas ele não é. Sim. E eu já peguei o contrário também. Foi uma entrevista que eu fiz com um técnico, e eu perguntei pra ele como que ele era de matemática. Ele falou mais ou menos, ele acertou todas. Aí eu fiquei curiosa, eu falei, por quê que você colocou mais ou menos? Ele falou, não, Bruno, é que eu tô participando de um concurso, eu achava que eu era bom, mas eu não sou tanto. Entendi. Falei, olha a diferença. Ou seja, ele tinha ali uma referência. Uma coisa que a gente começou a notar também nas entrevistas, né, Bruna? Muitas vezes a pessoa, quando ela está falando na entrevista, ela se enxerga em uma outra pessoa, talvez em um líder, talvez em um chefe, e aí ela fala uma série de competências que, na verdade, quando a gente descobre é na hora dos testes. Exatamente. Né? Ou nos testes ou nas primeiras semanas, né? Tem um período de experiência também, que ele é bem importante a gente avaliar de perto. Porque se você deixar o funcionário fazendo as tarefas dele sozinho e não acompanhar, você vai ter uma surpresa depois. Então é melhor você fazer dentro daquele período, até por questões de custos também, do que você deixar passar e depois descobrir lá na frente e a pessoa não se enquadrar tão bem assim. E esse erro, eu acredito que as empresas menores, até por falta de experiência, dessa bagagem de estar passando pelas situações mesmo, de contratar, não dá errado, né? O que você acredita que, principalmente para quem está começando ali, deveria ter uma postura de contratação, de avaliação, principalmente nos 3 primeiros meses? Eu acho que é um bom descritivo de cargo, Bruno. Eu acho que isso faltou até para mim mesmo no começo. Então eu queria contratar uma pessoa, já pensava em 2, 3 funções, porque o volume de trabalho não era tão grande, e aí começava a me atrapalhar logo na contratação, eu não sabia se eu queria uma pessoa mais voltada para o comercial ou mais para o administrativo. Eu acho que um descritivo de cargo completo, você vai colocar todas as habilidades, né, técnicas, experiências que a pessoa tem que ter ou não tem que ter. Você quer, de repente, contratar uma pessoa do zero para você desenvolver. E a parte comportamental. Quais são os comportamentos? Eu vou colocar uma pessoa na parte administrativa, poxa, mas ela não é muito bem organizada, ela anota as coisas do meio para trás, ela não tem uma organização dos dados, não dá certo. Ou uma pessoa tímida que não gosta de conversar, vou colocar no comercial para atender os clientes. Poxa, eu coloquei uma menina que ela era ótima em outras coisas, mas na hora de falar no telefone, ela travava, na hora que um cliente queria fazer qualquer mudança, ela quase passava mal quando tinha que alterar algum horário na agenda. Então, aquilo representa o quê? É uma pessoa que está sentada na cadeira errada. Sim. Né? Então, essa questão, agora recentemente, nós fizemos um reposicionamento na empresa de uma pessoa que não estava performando muito bem em uma vaga, e foi a responsável pelo RH que me deu um toque, ainda falou, Bruna, será que ela não ficaria melhor em uma outra posição? E nós fizemos um teste e foi muito bacana, porque eu ia ter que contratar uma pessoa de fora, dar um treinamento do zero, sendo que eu já tinha alguém ali dentro da equipe com aquelas competências. A gente fez o reposicionamento para a pessoa, ficou melhor também, porque ela estava sendo cobrada por um resultado que ela não conseguia entregar, e naquelas competências que a gente reposicionou ela encaixou muito bem. Sim, é saber colocar as pessoas certas nos lugares certos. E às vezes a gente tá ali trabalhando na correria e acaba passando despercebido. Por isso que é bom, é muito importante ter uma pessoa responsável de RH que entende disso. A pessoa que estudou, que analisa o perfil das pessoas para ajudar ali o gestor a colocar as peças no local certo. A gente como gestor, né, Bruna, a gente tem que afastar um pouco do nosso negócio para poder ter uma visão um pouco mais de longe. Que se a gente tá o tempo todo ali na operação executando, fazendo, diversas coisas vão passar batido. Exato. E a gente não consegue ver. Né? Eu até queria convidar você, se você quiser essas ferramentas que a Bruna está citando e diversas outras ferramentas, eu tenho um curso de processo seletivo de RH com todos o passo a passo das entrevistas, as perguntas. Eu já tenho esse curso, tá pronto, tá na Hotmart. Então, se você quiser muito disso que a Bruna já utiliza na nossa empresa, são todos materiais práticos que a gente já melhorou, que a gente revisou. A gente usa, né, Bruno, no dia a dia, e se não tiver um processo estruturado, né, o que eu faço primeiro, como que eu divulgo a vaga, como que eu recebo as pessoas. Primeiro processo, vai ser uma entrevista online. No segundo, uma entrevista presencial, a gente vai aplicar os testes. Quais testes? É uma vaga que vai atender o público, então eu preciso de um teste ali de digitação. Quantos BPM por minuto? Não, é um teste que vai ter mais raciocínio lógico. Quais perguntas que a gente vai fazer para uma pessoa, mesmo ela não tendo experiência em controle de pragas, para a gente conseguir medir, né, a linha de raciocínio dela, para ver se ela vai conseguir entregar um bom resultado. Sim. Então isso é muito importante. Então essa retaguarda, toda essa bagagem, né, Bruno, que é o que você está oferecendo, foram ali anos de testagem mesmo. Sim. Então não é
ninguém criou isso do nada, né, Bruno? Foi as Sim. melhores práticas ali da experiência Vai mesmo. crescendo e a gente aprendendo. tem uma pastinha ali dos demitidos grandinha que foi, Sim. foi onde foi o aprendizado, né? Quando a empresa ela vai crescendo, Bruna, e ela cresce sem organização, né? A gente já passou por isso, principalmente lá no começo. Quais são os maiores desafios que você acredita Quando uma que empresa cresce acontece? de forma desorganizada, primeiro, você tem uma impressão, eu tive uma impressão que ia dar tudo certo, porque você vê o faturamento crescendo, você vê a agenda cheia de clientes, e aí começa a dar até uma vaidade, tem uma sensação que tá dando tudo certo. Depois, quando você começa a apurar os dados, você percebe que a sua empresa tá menos lucrativa, tá menos rentável, e aí você começa a ter reclamação de clientes, a sua NPS já não tá tão boa. Por quê? Se a empresa não crescer estruturada com processos, com indicadores, é fatal. Você vai crescer, só que você vai ter insônia, dor de cabeça, vão vir vários efeitos colaterais juntos pela não estruturação. É o preço que você paga por não ter crescido de forma estrutural. É muito mais fácil, né, Bruna, trabalhar com menos pessoas, né, quando era eu sozinho, ou eu e mais um, apesar, né, de diversos problemas que eu tive. Dois na rua e eu com uma pessoa no escritório. Bem mais fácil a fazer a gestão, porque era um a um ou no 1 a 2. A empresa é bem mais lucrativa, só que ela não consegue ser escalada. E o nosso tempo também, assim, né? Exato. Como você falou, era à noite trabalhando, eu trabalhava muito, você trabalhava muito, então a qualidade, ela cai muito. E o risco muito alto também, porque de repente eu só tenho uma pessoa me ajudando. Aí nós duas fazemos tudo. Financeiro, administrativo, comercial, contrato. Se uma das duas ficar doente, por exemplo, pegou uma dengue aí, um atestado de 4, 5 dias, 7 dias, o que acontece? É aquele monte de atendimento, aquele grande estresse, fila. Então, assim, acaba não compensando. Então, quem quer ter qualidade de vida vai ter que investir um pouco, porque no final vai valer a pena. Você vai ter mais tempo e mais tranquilidade. E uma empresa com mais chances de você conseguir escalar o negócio. Sim. Porque o negócio pequenininho, tá tudo na sua mão. Mas e quando você for tirar umas férias? E se você ficar doente? Então, qualquer situação acaba sendo um risco muito grande. Sim. Hoje eu até posso falar, né? Você falando por diversas frentes que você toma hoje na empresa, eu ainda cuido ali sou responsável técnico da empresa e acompanho também um pouco comercial. Uhum. Faço as visitas técnicas, né? Então eu ainda trabalho na DDTs, né, Bruno? Eu ainda Sim. tenho, mas eu hoje atuo muito menos, porque a gente tem esses papéis bem definidos, a gente vem ajustando isso, né? Hoje eu estou vindo para esse lado do digital também, fazendo conteúdos, né? Tenho o meu canal do YouTube, que é o No Controle, movimentando o Instagram, e tudo isso também toma bastante tempo, a gente precisa investir tempo, mas Sim. tudo que eu venho aprendendo também, a gente faz as entrevistas, faz os alinhamentos, para poder implantar tudo isso dentro da nossa empresa, né? Mas na sua visão, assim, quais são os maiores desafios de uma sociedade, principalmente quando se trata de marido e esposa? No caso, eu e você, quais são os maiores desafios? Maiores desafios, fazer gestão em conjunto. Eu acho que cada um tem que ter o seu papel bem definido. Quando esses papéis não estão claros, é igual dentro de casa, né? A gente tem cachorro aqui, se eu achei que o Bruno fez alguma coisa que ele não fez, ele achou que eu fiz, e aí ficou sem fazer. Então, eu acho que tem que ter os papéis e as responsabilidades bem claras, porque senão gera conflito. Gera conflito na empresa, uma coisa é você brigar com o seu chefe, você chegar em casa e você desabafar com o seu marido. Agora, quando o seu marido é o causador do problema, aí a briga continua. Então, é muito complicado. Precisa dessa divisão, então tem que ter regra. Então, já tive situações com o Bruno também, dele falar, Bruno, agora não quero falar de empresa, logo cedo, acordar, né, com cobrança. Então, a gente determinou alguns limites, né, Bruno? De horários, reuniões. Até porque, né, a gente tem um filho de 6 anos. Se a gente for jantar e for falar da reclamação de um cliente, de alguma situação de algum colaborador, vai gerar uma grande confusão e não vai resolver nada. Porque vai ser só falácia sem ação. Não tem resolução. Então, o que a gente faz hoje? Às vezes, a gente se pega ainda com alguns comportamentos. Opa, não é agora não é o momento, vamos falar depois, a gente faz uma reunião. E hoje a gente tem uma sala do lado da empresa. Então, a gente conseguiu alugar mais um imóvel, graças a Deus, né? E aí, essa sala ficou destinada para essas conversas um pouco mais particulares, conversas entre sócios, de repente feedback com funcionários ou alguma outra reunião que não é de assunto coletivo, então a gente faz esse outro espaço e fica tudo muito mais organizado. Então, toda reunião tem que sair com um plano de ação, com uma organização, e eu acho que é isso, Bruno. A partir do momento que tem essa divisão clara dos indicadores, é legal ter uma pessoa de fora também apurando esses dados, até para tornar a reunião um pouco mais profissional, porque
é que nem mãe, pai, irmão, a gente acaba tendo uma liberdade maior, e se não cuidar desses detalhes, a reunião acaba fugindo do assunto, né? Então, Você faz a gente vem para falar sobre uma coisa, aí daqui a pouco tá falando de outra, da natação do filho, da comida do cachorro que não buscou. Então, tem que ter começo, meio e fim, né, Bruno? Tem como separar o profissional do casamento? Eu acho que são coisas que nós somos seres únicos, né? Então eu não tenho como separar 100%, mas tem que ter uma maturidade porque tudo tem o seu momento de ser conversado. Sim. Então, se eu for resolver tudo de uma vez, eu não vou resolver nada. Então, na empresa, a gente vai resolver as coisas da empresa. No momento que tiver que resolver coisas da empresa, a gente vem pro escritório, a gente conversa. E o restante do momento, a gente tenta evitar ao máximo. Eu acho que fica mais leve. Eu acredito que tudo são combinados, né, Bruna? Para diminuir esses conflitos. Porque se em algum momento você vem conversar comigo e eu vejo que é alguma situação ali simples que eu consiga dar um retorno, dar uma resposta, a gente conversa. Não quer dizer que é proibido, não pode falar sobre a empresa em casa. Escapa, né? Tem coisas que Tem coisas que escapam, tem momentos que você chega ali, né? Eu tô com o Pedro à tarde, aí você chega em casa, comenta alguma coisa, eu não vou também falar assim, não vamos conversar sobre isso agora. Não tem essa barreira, Não tem essa barreira, mas tem alguns momentos ali que escapa, que aí tem que falar, olha, agora eu não quero tratar disso, agora é o momento, assim como às vezes eu chego falando sobre alguma situação, né? Geralmente quem chega da rua chega um pouco mais quente, né? Ou seja, você da empresa lá, ou até eu fui fazer um serviço e aconteceu alguma situação, né? Hoje eu não faço tanto o serviço, mas de vez em quando eu ainda vou para campo. Geralmente para resolver algum BO, né? Alguma coisa que não deu ali, aí eu chego, olha, Bruno, ali aconteceu um erro de tal, aí até você mesma vem e me diz, olha, Bruno, agora é um momento que eu tô com o Pedro, depois a gente conversa disso e fazer as reuniões, né? Isso, a gente tem os grupos também, né, onde a gente organiza, então a gente tem hoje grupos de manutenção, a gente tem grupos de saque, grupos de agendamento, justamente para evitar, a gente usa bastante ferramentas para evitar que, anota para mim, tô falando com o cliente, pediu para fazer um agendamento disso, pra gente não ter que ficar refém o tempo todo. Então ele vai, registra a informação no lugar correto, e aí, ou eu, ou a pessoa responsável pelo agendamento dentro do horário de atendimento vai estar lá. Mas a gente sabe que não é engessado, né, Bruno? Sim. Normalmente no feriado, né, você fez o vídeo eu falando que não ia trabalhar, e aí depois no final o cliente chamou. E, a questão não tem problema, não é 5, 10 minutinhos que vai me matar de atender um cliente. Eu acho que o cliente também, quando ele tem uma necessidade e é um feriado, por mais que eu não vou atender ele durante o feriado, só dele ter uma resposta, só dele ter um orçamento, dele entender, né, que ele recebeu um retorno daquela empresa, eu acho que já é muito positivo. A chance de fechamento, né, de agendamento no dia seguinte, ele acaba ficando bem maior. Sim. E na sua visão, qual você acredita que seja os maiores erros cometidos entre os sócios? Erros entre os sócios? Eu acho que é erros de falta de divisão de responsabilidade. Assim, eu pego pela minha experiência. Os erros entre os sócios. Não saber quem é a liderança. Então, ter pessoas que se reportam para os dois. Então, foi até um dos feedbacks que eu recebi de uma ex-colaboradora nossa. Que quando tem duas lideranças, são duas cabeças pensando de formas diferentes. Então, de repente, o Bruno passa um direcionamento ali do comercial, eu passo outro. E aí eu vou cobrar a colaboradora, ela vai falar, poxa, mas eu fiz o que o Bruno me pediu ontem, mas eu já tinha pedido para ela de uma outra forma. Então, o colaborador acaba ficando numa saia justa. Então, um dos erros na parte de liderança é uma boa organização. Então, por exemplo, se eu sou o líder daquele setor e o Bruno vem implementar alguma ideia, ele tem que passar a ideia para mim, para que eu passe para o time. E aí, dentro do plano de ação do time, eu tenho que falar, essa ação é prioritária ou era outra anterior? Não justamente sair jogando mais coisas por cima, porque o colaborador fica confuso, a operação vai ter menos produtividade, porque eles vão ficar zanzando entre uma tarefa e outra, a liderança enfraquece. Enfraquece principalmente confusão. Porque assim, né, Bruno, você pede uma coisa, eu peço outra, isso já aconteceu, e aí o colaborador, o funcionário não faz, e aí depois chega e fala assim, a Bruna me pediu pra fazer uma coisa, o Bruno fazer outra, eu tô perdido, e realmente fica, né? Pode não fazer nenhuma das duas. Ou pode até não fazer nenhuma das duas e utilizar isso, né, para poder dar desculpa, para poder, né, então é uma falha que a gente acaba fazendo, mas que vai nos prejudicar. Então esse alinhamento entre os sócios, ele é muito importante. Exatamente, ter um plano de ação claro. Então hoje a gente tem uma ferramenta que a gente utiliza bastante, que é o Excel, e a gente coloca a data daquele registro, o prazo, quem é o responsável, por que aquela tarefa é importante, até quando que ela tem que ser feita, até porque se eu vou trazer uma outra demanda para o meu time, ele tem que saber qual que é a prioridade, qual que eu tenho que fazer primeiro. Senão, até eu mesma passando demanda, a mesma liderança pode causar confusão. Sim, e você acredita que
essa separação, né, de responsabilidades, ela deve ser feita de qual forma? Como que a gente chegou a decidir o que cada um faz? Bom, quando você me procurou como sócia, você já me passou, não tão detalhadamente, mas um esboço do que você queria. Você já tinha os seus pontos fortes e os pontos que você precisaria ser complementado. Então foi de uma forma bem natural, né? Eu acabei assumindo a parte administrativa, a parte do financeiro, e depois de um tempo começaram a aparecer os conflitos por falta de uma reorganização, porque quando a empresa, em 2021, ela tinha um tamanho, ela tinha uma necessidade, e a gente acabou não atualizando as responsabilidades. Conforme a empresa aumentou de tamanho, eu acho que esse documento, anualmente, ou dependendo do crescimento da empresa, até semestralmente... Até menos a gente faz isso, vira e mexe, alguma coisa que precisa mudar, que passou de mim para você, porque as coisas são voltou... interligadas, então assim, apesar do Bruno ser o RT, ser todo responsável pela operação, eu sou responsável pela atualização do material do atendimento e eu faço as monitorias dos atendimentos. Então, o que ele entrega na ponta tem que ser a mesma informação do que é vendida para o cliente. Então, se ele mudar uma coisa na entrega, eu tenho que saber por quê. O atendimento, o comercial, a proposta tem que estar alinhada. Então, apesar de cada um ter a sua área, na verdade é como se fosse um corpo humano, tudo é interligado. Tem o pulmão, tem o cérebro, tem a parte muscular. Então, eu acho que é isso. É alinhamento, né, Bruna? Alinhamento. E vai mudar uma coisa, antes de mudar essa coisa, quais são os impactos? Ah, no comercial, faz em tantas vezes. Opa, peraí, deixa eu olhar. Como que é lá no financeiro? Como que eu configuro esse padrão de recebimento? Tem como automatizar no sistema dessa forma? Então, quando o Bruno quer mudar alguma coisa no comercial, ele tem que me consultar. Porque nem sempre o que está na cabeça dele, que parece uma coisa simples, eu consigo implantar dentro dos parâmetros do sistema que eu uso hoje. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Algumas adaptações para que flua. E até os colaboradores, os funcionários saberem a responsabilidade de cada um, para também não ficarem perdidos, né? Eles sabem quem responde por qual área, e hoje eu vejo muito isso, inclusive, né, no setor financeiro, no RH, por mais que às vezes eu chego com alguma sugestão, elas respeitam aquele organograma, né? Aquela estrutura. Se eu falo assim, olha, vamos abrir uma vaga para contratação. Hoje tem as meninas que já falam, olha, vamos falar com a Bruna, e eu venho me controlando também mais para tentar interferir o mínimo possível, porque essa questão dos sócios, se cada um fica dando uma ordem, imagina que essas ordens elas vão sendo acatadas, os erros vão acontecendo, e aí depois a culpa é de quem? Então é muito importante essa separação, né? Vai melhorar tanto para os sócios, tanto para o convívio, principalmente para quem é marido e mulher ou irmão, irmã. Geralmente a sociedade ela se dá entre família, mas tem sócios também que não são diretamente ligados a grau de parentesco, né? Mas quando os funcionários eles sabem para qual área eles estão respondendo, vai ficando mais assertivo, vai ficando mais profissional. O comprometimento também é maior, né, Bruno? O comprometimento é maior. Sabe que combinou com você um prazo e que aquilo tem que ser respeitado. Sim. Entregue. Senão fica aquela coisa, continua aquela mesma coisa. Ah, mas um me pediu de um jeito, o outro... que eu fiz um pouquinho do que ele pediu também. Aí, ou seja, fez, mas não entregou nada. Tem aquela famosa frase que você fala, né? Que cachorro com... 2 donos morrem de fome. Coitado do Billy. Já aconteceu. Sim. O que você viveu na CLT hoje, né? E que você acredita que melhorou em relação a ser uma empresária, tá? E quais as vantagens e desvantagens do CLT e do empreendedorismo? Vantagens do CLT. Férias de 30 dias. Então, como empresária, eu acho que o máximo que eu tirei de férias foram 3 dias sem mexer num sistema. Então, assim, a gente acaba ficando mais pilhado também. Então, no CLT, independente do resultado que aquela empresa vai ter, você tem uma certa segurança, né? Então, você sabe que você tem os seus direitos, que mesmo que não dê certo, você vai receber o seu salário. Como empresária, é totalmente diferente. Então, se a minha empresa não atingir um resultado este mês, todos os meus colaboradores vão receber o salário deles em dia. E se alguém tiver que não receber, vai ser eu. Então, assim, o peso da responsabilidade é totalmente diferente de um CLT, de um empresário. Como empresária, quais são as regalias, vamos dizer assim? Eu não tenho um chefe que eu tenho que avisar se eu tiver um médico para marcar, se o meu filho tiver um problema. Porém, mesmo não tendo chefe, gera um grande senso de compromisso e de culpa quando você não faz alguma coisa. Então, eu tenho muita autocobrança, que às vezes, se eu deixar algo de ser feito, eu, né, tenho meu sono prejudicado, eu fico me sentindo mal também. Então, eu acho que tudo que a gente assume, por exemplo, como empresária, o risco é maior. Tem um ganho maior também? Sim, e tem a possibilidade de ganhos maiores futuros também, que é com crescimento e com
com o seu trabalho sendo escalado. Então, tem possibilidades de ganhos maiores, tudo que a gente aumenta o risco, aumenta a recompensa também. Sim. Então, hoje, eu não voltaria atrás, não é uma decisão que eu me arrependo em nada, pelo contrário, eu acho que eu me desenvolvi bastante, e quanto mais eu me desenvolvo, mais eu percebo que eu tenho que me desenvolver mais ainda. Então, pra mim, por exemplo, é um desafio estar aqui falando. Eu falei, nossa, o Bruno já me chamou algumas vezes, eu sou uma pessoa que se for pra fazer um ao vivo, eu já ficaria muito mais nervosa, se eu soubesse que tivesse alguém me assistindo agora, nesse exato momento, eu ia gaguejando. Mas é algo que eu preciso me desenvolver, até porque tomando a frente agora de vários setores da empresa, a tendência é cada vez mais eu ter que tocar a reunião com o time todo. Então era um papel que era mais do Bruno, e eu fico vermelha, eu fico um pouco nervosa, mas é um desafio que eu tenho certeza que eu vou conseguir, como todos os outros que eu venho passando, né? Não vou virar uma expert do dia pra noite, mas é algo que eu vou me desenvolvendo conforme eu for fazendo. Então, é aquilo, né, Bruna? As competências que nos trouxeram até esse momento não são as mesmas que vão nos levar para o próximo nível. A gente é o mesmo CPF, mas a gente muda como pessoa. Sim. A gente, para se desenvolver, para a empresa crescer, conforme a gente vai contratando mais pessoas, conforme a gente vai colocando mais setores para trabalhar, queira ou não, esse avião ele vai ficando mais pesado, é mais responsabilidade. Exato. Muito mais responsabilidade. Então, qualquer mexida ali errada pode causar um grande estrago. Então a gente precisa buscar, e eu até me vejo nisso que você falou também, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente se vê que a gente não sabe nada, né? Mais a gente precisa se desenvolver. Já no CLT tem essa questão, a gente tem que fazer a nossa parte, mas deu 18 horas, todo aquele estresse, toda aquela preocupação, ela vai embora. É diferente, porque no CLT eu tinha aquela, vamos dizer, comercial e atendimento para fazer, agora não. Agora, como empresária, eu tenho que pensar como que as outras empresas estão fazendo. Então, quando você sobe para o nível tático, para o nível estratégico, requer ter um desgaste mental muito maior. Porque até nos seus momentos vagos, quando você vai ver, você está analisando outras empresas, você fica com o seu senso crítico muito mais aguçado. Você começa a ver erros onde você não via. Então, hoje eu estou vendo um texto, quando eu vou perceber, eu estou revisando regra de português, pontuação, vírgula, estou lendo algum anúncio de uma outra empresa, eu falo, nossa, mas não era isso que eu ia fazer. Então, a gente vai ficando com uma visão muito mais refinada. Vou divulgar uma vaga. Ontem, por exemplo, eu estava buscando, algumas ferramentas de divulgação, falei, não, tá meio engessado esse negócio só dessas ferramentas pagas de plataforma, vou mudar um pouco. Onde as pessoas estão olhando hoje? É muito pra rede social. Aí fui fazer fiz um anúncio, e aí quando eu entrei nessa página, tava aparecendo informações de assalto, eu falei, nossa, a minha empresa vai ser relacionada com isso, no meio de um monte de notícia ruim, não quero mais. Uhum. Aí o rapaz lá que fez o anúncio colocou dentro de uma visão positiva de divulgação. Mas assim, tudo isso vai passando na cabeça, coisas que de repente se eu fosse CLT, eu nem estaria pensando nisso. Fiz o anúncio, apareceu na página, tchau. Opa, quem tá olhando a notícia do anúncio da minha empresa, tá olhando no meio do quê? Com qual energia que a pessoa tá? A energia de assalto, de coisa ruim? Não, eu não quero meu anúncio. Então a gente fica muito mais sensível. Nosso olhar, ele muda, né? Muda, às vezes a gente pensa assim que, o funcionário não viu tal situação, ele tá fazendo vista grossa. Muitas vezes não é que ele tá fazendo vista grossa, ele simplesmente não tá vendo, né, Bruno? Não tem aquele olhar de dono, né, de risco, ou de que a coisa tenha que dar certa. Exatamente. Até quando a gente recebe um prestador aqui, né, na nossa casa ou na nossa empresa, hoje em dia eu tenho bastante flexibilidade também. Não tenho mais aquele olhar tão crítico também. Só olhar crítico. Não, as empresas também erram. Já que o rapaz veio instalar aqui o armário, furou o cano. Aí eu pensei, nossa, a gente já furou o cano dos clientes também. Eu não vou ser essa pessoa chata que eu vou ligar, eu vou brigar. Moço, resolve aí e tal. Então, tem que ter esse lado também, né, Bruno? Saber equilibrar as coisas. Por mais que a gente tenta fazer as coisas mais certas possíveis, alguma coisa vai fugir. Tem um percentualzinho ali, tem que ter uma... Então, outra coisa que eu percebi que eu adquiri foi uma competência um pouco mais de tolerância. Então, no começo, qualquer erro, eu sentia como se fosse doendo em mim, sabe? Tipo, poxa, comeu bola daquele contrato, poxa, não renovou, eu pedi pra renovar, a pessoa esqueceu. Agora não. Não, é a empresa, é a planilha. Você alimentou a planilha? Então, eu vou fazendo os combinados de gestão com datas e horários marcados, a gente olha junto, tem muito menos chance de erro, não vou ficar dependendo mais da memória da pessoa. Não, tem que ter processo, senão não funciona. E agora... com você estando mais à frente e a gente fazendo essa mudança crescente, cada vez você assumindo mais um papel de gerente geral, o que você almeja
para o futuro da sua empresa de controle de pragas, para a DDTs? Hoje você já tem uma carteira de clientes, tem clientes recorrentes, você tem contratos, né, já tem pessoas te ajudando. Quais são os próximos passos? O que você pensa na evolução da empresa? Hoje eu penso não só na evolução do tamanho, da quantidade de clientes, mas sim do aumento do ticket médio e do perfil de clientes que eu quero atingir. Porque o que eu percebi, assim, nesses 5 anos de experiência? Que não foram os meses de agenda mais cheia que a gente obteve um retorno financeiro melhor. Então, para a gente se fortalecer como marca, a gente precisa se posicionar, qual que é o nicho que eu quero atender, para quê? Pra gente, se a gente atende todo mundo igual, a gente não atende ninguém de forma diferencial. Então, hoje eu penso nessa melhoria, a gente está fazendo um trabalho também junto com o marketing, de reposicionamento da marca, tudo, para que a gente consiga unir essas forças. E eu não quero ser a empresa maior que atende todo mundo, mas que atenda um nicho muito bem atendido e que tenha um retorno financeiro, que é a linha lá da lucratividade melhor. Nem a maior, nem a mais barata, né? Uma questão de posicionamento mesmo. Mas atender o nicho com excelência. Não atender todos os nichos do mesmo jeito e não se destacar em nada. E você acredita que para você conseguir ter sucesso nesse estilo de trabalho, né, de não ser uma... Vou precisar estudar esse nicho, vou ter dor de cabeça, vou ter desafios. Então, hoje a gente está nesse momento dessa migração. Então, assim, hoje eu não estou preparada, mas eu estou disposta a me preparar. Eu tenho uma frase que fala assim, né? A etapa mais difícil que a gente tá é a etapa que a gente tá vivendo agora, né? Porque o que passou a gente superou, a gente já conseguiu chegar, né? Já desenvolveu, mas quando a gente tem uma empresa, a gente tem que sempre estar olhando para frente, tá olhando para o futuro, tendo uma visão, porque a empresa que não está crescendo, ela tá morrendo, né? Então a gente falou, vamos contratar mais uma pessoa no comercial ali para aumentar, porque hoje, se a gente não cresce, automaticamente sai um cliente, sai outro e a gente começa a diminuir, né? Então, para a empresa se manter firme, ela tem que se manter em constante crescimento, né? Que tipo de time, que tipo de equipe você acredita que a gente precise ter para conseguir alcançar isso? Hoje nós já temos algumas pessoas chaves em algumas áreas, e algumas áreas a gente está precisando dessas pessoas chaves. Então, assim, hoje a gente vai buscar no mercado pessoas experientes para agregar. A partir do momento que eu tiver alguém ali no meu comercial que entende melhor as ferramentas do que eu, para mim é vantagem. Então, hoje, eu ainda percebo que eu tenho uma competência que está a desenvolver, que é a parte de tecnologia, utilização da ferramenta da Meta. Hoje, eu ainda aprendo muito batendo cabeça. Então, eu preciso de pessoas mais atualizadas, apesar de não ser tão velha, né? Mas eu percebo que o perfil de pessoas de 20 e poucos anos acabam nos ajudando. Ali no atendimento, as mais novinhas, apesar de não ter tanta experiência de comercial, elas têm um pouco mais de facilidade com essas ferramentas de implantação, de entender. Então, eu também tô indo para esse outro conhecimento, que é algo que para mim não é tão natural. Sim, encontrando as pessoas e eu acredito que tem esse... Que me ajudem, né? Tem esse turnover, né? Como você mesmo citou lá na frente, mas eu acredito que pro crescimento a gente não aceitar, né? Eu tenho uma pessoa que tá ruim no comercial, mas já tá aqui há tanto tempo. Não, vamos correr atrás de uma pessoa melhor. Pô, já passaram outras pessoas, por exemplo, de financeiro, né? E hoje a gente tem uma ótima pessoa que tá no financeiro, mas se a gente não der a oportunidade, né? Tem aquele negócio, o bom ele é inimigo do ótimo. Então, se a gente mantém um bom, não vai vir um ótimo. E se a gente mantém um ruim, pior ainda. Né? Então, aí não vem nem o bom nem o ótimo. Aí vai pro buraco. E qual das áreas da empresa que tira mais a sua paciência, Bruno? Que mais te estressa, assim? Não é nenhuma área da empresa, é mais um comportamento. O que me tira a paciência hoje, o que me tira um pouco o sono, o que me irrita hoje é mentira. E não é de hoje. Então, esse padrão... Assim, eu não consigo trabalhar com pessoas que eu não confio. Então, a pessoa pode errar, que eu aceito. Assim, não gosto que esconde erros também. Olha, Bruna, fiz uma cagada aqui, ou me ajuda com isso, eu não consegui. A gente senta junto e resolve. Agora, o que eu não gosto, o que eu não admito é mentira. Então, mentira, enganou, isso pra mim é uma coisa séria, né? Quando eu vejo essa situação, me dá até umas pontadas na cabeça. E, geralmente, a gente já resolve essa questão de forma definitiva para que não gere outras dores de cabeça. Claro, tudo tem que ser apurado. Não pode ser uma simples interpretação. Eu acho que mentiu, eu interpretei errado. Não. Toda situação a gente precisa fazer uma boa... Não pode agir com a emoção, tem que validar. É realmente isso? Foi uma situação pontual? Não, é uma situação rotineira. Vamos ver, vamos conversar com a pessoa também, entender o lado dela, que às vezes o que parece que é uma mentira não é. Mas assim, quem tem esse problema de comportamento não tem uma vez só. E aí vai do empresário, né, cortar as maçãs, como é que fala? Cortar as maçãs podres, né? Para que as maçãs boas floresçam.
né? Fiquem boas. Agora, porque... se você misturar, né, uma pessoa ali totalmente fora da cultura da empresa, com os valores atrapalhados, vai derrubar o seu time, vai derrubar o resultado da empresa como um todo. Se mantém uma pessoa, né, Bruna? Principalmente você citou essa questão cultural, uma pessoa que tá mentindo, que tá errando, a tendência, omitindo, a tendência são que outras pessoas comecem a entregar menos, porque fala assim, olha, outra pessoa mentiu, outra pessoa faltou e falou que tava no médico e tava doente. Aí fica um comportamento permitido pela empresa. Se todo mundo faz e não ninguém toma uma... É porque pode. Exatamente. É porque pode. E aí outros começam a fazer também, não pega nada. Até o que não fazia, se vê no direito de fazer também. Sim. E qual que é o setor, né, dentro dessas frentes que você acompanha hoje, a que você mais gosta de trabalhar, o que você se sente melhor? Quando eu entro nesse setor aqui... Eu gosto de acompanhar a parte de números, tá? Eu acho que é bem interessante essa parte de dados, de números, a parte de atendimento dos clientes. Eu gosto de entrar na parte de pesquisa também, de satisfação, de entender. Eu acho que a voz do cliente... os problemas com que eles estão falando, tanto de bom quanto de ruim, se você pegar ali uma pesquisa, mandei uma pesquisa para 50 pessoas, 10 falaram a mesma coisa, positiva, 8 falaram a mesma coisa, negativa, e os outros 32 não te responderam, os 32 são neutros. Tá? Agora, desses 10 que deram ponto positivo, opa, isso aqui é valorizado pelos meus clientes. Preciso conversar com o meu time, que entrega o serviço, pra gente fazer mais disso. Como que você faz, né? Citando isso, que é bem legal mesmo, essa pesquisa... Existem vários tipos de pesquisa. Fala uma pesquisa, uma que você faz. Que pergunta você faz para o cliente? A pesquisa mais simples que a gente faz é a pesquisa pós-serviço. Então, de 2, às vezes 3 dias depois da realização do serviço, a gente manda uma pergunta bem simples para o cliente se o problema dele foi resolvido. E aí, mediante o retorno dele, a gente puxa, se for um retorno muito positivo, a gente já manda a avaliação do Google, que nos impulsiona na parte das redes sociais também, né, como o Google orgânico. E se a resposta for negativa, aí sim... Bom, mais ou menos, ou não foi tão bom, a gente tenta entender o motivo, se houve alguma falha da nossa parte, ou se houve alguma falta de alinhamento de expectativa com o cliente, tá? E a gente vai propor alguma solução para ele. Essa parte quando o cliente responde que não foi tão bom, ela gera um grande aprendizado. Então, tudo que os clientes estão entendendo, vamos supor que o cliente entendeu que ele teria uma garantia maior. Opa, tá faltando alguma informação no meu comercial quando a gente vende? A minha proposta não tem essa informação de forma clara? Vamos colocar em negrito? Vamos colocar isso no momento da venda? O cliente está limpando o chão depois do serviço, porque ele entende que a detetização suja. Opa, vamos mandar mensagem de recomendação, vamos passar por áudio também. Então, tudo isso gera muito aprendizado. Esse retorno do cliente ele é muito importante, né? Ele é muito rico. Eu gosto de ouvir como eles se expressam. E eu percebo que dentro do nicho de pessoa física é onde tem mais dúvida, então é um cliente que ele é um pouco mais sensível, diferente de um PJ que faz o serviço com recorrência. Então, pessoa física é uma venda mais demorada, eles tiram mais dúvidas no momento da venda, eles não pegam e já agenda. Não, e isso, e aquilo, e minhas plantas vão morrer? E o meu cachorro? Quantos dias fora de casa? Então, eles vêm com muitas dúvidas bem fora de contexto, e aí a gente tem um trabalho também educacional, não é só aplicação de veneno, aplicação de produto. A gente precisa fazer com que o cliente entenda o nosso serviço, entenda o que é o esperado pós-serviço, e que ele siga as recomendações à risca, porque às vezes uma reclamação de um cliente, por exemplo, que eu recebi essa semana, foi que o serviço não foi muito bom, e aí eu agendei um reforço para o cliente. Quando eu fui ver o feedback do técnico, o técnico colocou assim para mim: cliente orientado a não fazer a faxina novamente no dia da detetização. Ou seja, mesmo ele recebendo a recomendação do serviço, ele entendeu o contrário quando ele leu. E eu nem deveria ter agendado aquele reforço. Sim, e muito importante também em esses feedbacks, essas pesquisas, né? O cliente ele passa também situações dos técnicos. Olha, seu técnico tá chegando muito atrasado, ele entrou aqui, ficou 15 minutos e foi embora. Então a gente pega muitas informações. É uma coisa que dá trabalho? Dá trabalho. Até porque é um índice de qualidade. Se é muito mais fácil eu não perguntar nada pra ele não me pedir um reforço, do que eu perguntar e ele me pedir. E o índice de recompra também, ele tá totalmente relacionado com o índice de qualidade. Então é muito mais fácil você fazer uma revenda para um cliente satisfeito do que você mandar uma mensagem daqui 3 meses para ele não te responder. Por quê? Pela falta da pesquisa. Então, uma coisa está totalmente ligada à outra. É melhor você saber que o seu técnico, de repente, não atendeu ele tão bem, porque o técnico tem um comportamento no treinamento dentro da empresa. Agora, na rua ele vai ter o comportamento dele padrão, que muitas vezes pode ter algum desalinhamento. E aí, quando a gente tem esse feedback do cliente, 1, 2, 3 clientes falaram a mesma coisa, já é um sinal de atenção, de chamar esse colaborador, de ter uma conversa com ele. Alinhamento com ele, e depois, novamente, a pesquisa. Melhorou? Não melhorou? Faltam 15 dias aqui para finalizar a experiência. Tivemos aqui 5
reclamações de cliente falando que o tempo de atendimento tá muito rápido, tá tudo muito corrido, ou que o técnico não passou as informações do que era esperado. Opa, vamos fazer um alinhamento com ele. Depois de 15 dias, melhorou? Não melhorou? Aí a gente tem que tomar alguma decisão. Muito bom, Bruna, muito bom mesmo. Eu acredito que essas informações que você está passando são muito ricas, né? Para quem, as pessoas que nos acompanham são empresários do ramo de controle de pragas. Então, assim, diversas dicas aí de como melhorar, né? Até a recompra desses clientes aí, aumentar a lucratividade, a conversão, né, a recorrência dos clientes, muito bom mesmo. E indo aqui já para a reta final do nosso podcast, o nosso primeiro podcast, eu acredito que nós vamos fazer diversos outros podcasts, né? Opa, vamos embora. Se você tá gostando desse podcast aqui, manda aqui nos comentários quais mais podcasts você gostaria de assistir, quais assuntos, deixe seu like. Vocês viram que a Bruna é uma expert aqui em diversas áreas que eu acredito que são até defasadas dentro de controle de pragas, né? Porque a gente olha muito para a operação e para o comercial. Só que várias empresas não olham tanto para o financeiro. Várias empresas, principalmente quando são empresas ali, bebês, crianças, né? Estão ainda em uma fase de maturação, não olham tanto, e eu acredito que a gente vai ter bastante conteúdo aqui para falar sobre contratação, sobre onboard, né, sobre processo seletivo, sobre vendas também. Então tem bastante conteúdo legal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e deixa sua pergunta, tá? E agora você... vai devagar, hein? O que é mais difícil para você trabalhar comigo, Bruno, sendo minha sócia? O que você acredita que é mais difícil? O que é mais difícil? No nosso trabalho. No nosso trabalho? Deixa eu pensar. O seu excesso de criatividade. Conta um pouquinho disso. O que é excesso de criatividade? Então, Bruno, você cria bastante coisa, muda bastante coisa, então às vezes eu tenho dificuldade de te acompanhar, porque eu tenho um perfil mais pé no chão e o Bruno mais de criação. Então, o que eu percebo? A gente tá engatado em alguns projetos e você vem com muitas coisas novas ao mesmo tempo. Então, eu tenho dificuldade disso, desse alinhamento com você, de administrar as coisas. Calma, Bruno, vai com calma, a gente tá fazendo isso, aí você já vem com outra ideia, vamos vender outro serviço, vamos atender tal, e às vezes isso acaba se atropelando. Então... é isso, eu acho que essa parte de ser multifunção, é importante, a gente tem que ser multifunção, mas eu não consigo me organizar tão bem fazendo tudo ao mesmo tempo, tão de sopetão. Então, por exemplo, hoje, você me chamou para fazer um podcast, eu falei, Bruno, eu preciso entender que assunto, do que a gente vai... Não, vamos lá, é agora, já grava, pode ser ao vivo? Não, claro que não. Então, essa parte eu tenho um pouco mais de dificuldade, eu vejo que é uma habilidade sua, você gosta do improviso, eu vi lá seu vídeo do BNI, você vai, apresenta, monta o programa, mas eu preciso um pouco mais de previsibilidade, entender o que eu tô fazendo e é isso. E qual que é a melhor parte de trabalhar comigo? Bom, a melhor parte, eu acho você um cara muito prático, assim, sem enrolação para explicar as coisas. Então, eu lembro quando eu entrei no controle de pragas, eu escutava muito você atendendo os clientes, falando, e uma coisa que eu nunca gostei, veja bem, vou te explicar o material, blá. Não, eu faço a pergunta pra você fala, é por conta disso, é por conta daquilo. Então, essa parte mais prática, mais direta ao ponto, até com os clientes também, então traz muita confiabilidade, transparência. Então, você não enrola. Você fala, Bruno, eu tô com atendimento aqui com o cliente, engasguei em tal ponto, não sei o que responder. Você vai, fala pra ele que é assim, assim, assado. Tipo, você não quer querer dar uma teoria, uma aula. Então, essa parte eu acho bem legal, que eu consigo aprender de forma mais rápida. A praticidade, direto ao ponto, e o conhecimento que você passa também de pragas, de solução com o cliente também, assim, tipo, você não enrola. Você dá o direcionamento, vai ter que quebrar, vai ter que abrir o buraco, tipo, você não fica, enfeitando o pavão. Tentar falar pro cliente o que ele quer ouvir, vai ter que quebrar a parede, você fala, vai ter que quebrar a parede. É o jeito que vai ter, a garantia é assim que funciona. Sim. Então, esse papo de resolver as coisas um pouco mais rápido também, e de objetividade. Eu acho que os clientes gostam muito também. Sim. Às vezes dá umas enroscadas, aí eu falo, poxa, aí o Bruno vai e manda um áudio e fala, nossa, eu não vou conseguir explicar isso pro cliente. Eu pego o áudio do Bruno e mando pro cliente. Porque às vezes até eu entender e conseguir explicar, vai me atrapalhar. Então, eu acredito que... isso eu acho que é um ponto muito positivo. Esse E a parte de relacionamento também, né? Que você Sim. acaba gerando com os clientes de confiança também por conta disso. Por não ter mimimi. Sim, eu vejo bastante essa parte mesmo quando chega, é olhar para o cliente de igual para igual.
Por mais que é uma grande empresa, hoje a gente faz visitas, estamos atendendo casas grandes, né? Você, né? Sim, de conseguir chegar ali, conversar com o cliente, passar o que tem que ser passado, nada de querer vender forçando. Os clientes sentem isso quando você quer enrolar, mentir. Já peguei colaborador, funcionário que passou pela empresa, já foi embora. Lá na empresa onde eu trabalhava botando medo, lá é forçando, você já tem que forçar a venda. A venda ela vai acontecer de forma natural, não precisa. Não existe a necessidade da praga, né? A gente não tá vendendo uma coisa que não tem. Exato. Tem. Exatamente. Já são... O cliente já nos procura numa dor, principalmente em residências, né? E aí, se a gente vai colocar medo naquela pessoa, não, tem que ser o mais tranquilo, inclusive até tranquilizar essa pessoa. Lá, ai meu Deus, tô com um cupim no telhado, o forro vai cair. Não, calma, não vai cair. A gente vai fazer o tratamento, passa todo o procedimento pra pessoa de forma tranquila. Não passa o preço do serviço na hora, né? Porque eu acredito que tem todo um valor em torno disso. A gente tem que montar uma proposta, entregar a proposta, fazer um acompanhamento. Então tem toda uma estrutura aí para ir galgando mais clientes e crescendo de uma forma que a empresa continue dando certo, né? E... Era o pensar fora da caixa que eu ia te falar. Que, por exemplo, tem situações que a gente recebe algum pedido de algum orçamento, algum trabalho diferente. Você é a pessoa-chave que eu sei que eu posso mandar e que você vai dar um jeito daquele cliente ser atendido, mesmo com uma situação totalmente fora do você falou que minha mente, ela pensa, né? Essa parte mas tem da criatividade. Tem uma pessoa camada que não pode sair. Manda o Bruno lá que ele vai dar um jeito de fazer o tratamento, vai estar dentro da garantia, vai matar a praga. Vai resolver. Ele vai dar um jeito de resolver. Esse é o lado. Que é um lado bom na prática, mas que às vezes esse excesso de criatividade também me coloca em algumas situações ali no trabalho, que você quer mudar muitas coisas e às vezes acaba dando alguma divergência. Sim. Se você pudesse voltar lá para 2021, que eu acredito que foi quando você efetivamente chegou na empresa ali. Sim. Qual conselho que você daria para uma pessoa que estivesse naquele ponto? Para mim mesma. Para você mesma, né? Eu acredito que tem algumas pessoas que nos assistem ainda estão iniciando ali, sem processo, sem muita estrutura. 2021, que eu falaria para mim mesma, eu teria buscado ajuda antes de mentores. Eu demorei um pouquinho, eu demorei 2 anos para levantar a mão, já estava chegando no meu limite. Eu acredito que o RH, ele é um setor que ele é muito importante, sim, né, sim, Bruna? Sim, eu acho que a parte de contratação de pessoas de RH... Em 2022, eu já estava com a necessidade de buscar uma mentoria, só que eu não achava ainda que eu estava naquele ponto. Então, eu acho que de 2022 para 2023, eu fiquei meio que um ano... Não digo perdido, mas meio que sofrido sem necessidade. Então, eu poderia ter começado a minha mentoria antes. A falta de conhecimento em RH me fez ficar com pessoas ruins um tempo maior do que eu precisava. Então, acho que foi isso. Sim. Buscar ajuda e ser um pouco mais prática na parte de pessoas. Eu ainda estava com a minha parte emocional de muito aflorada e eu me sentia malvada de desligar alguém. Isso é o que... Eu era comigo, a pessoa estava de boa, mas eu me sentia muito mal. Apesar de você ter feito, né? Você fez administração e fez pós-graduação de... MBA de gestão de empresas. Gestão de empresas. Também tinha RH, também estudei pessoas. Mas essa parte de pessoas, eles não ensinam como lidar com pessoas. Então, a gente tem até um conhecimento, assim, prático não, um conhecimento teórico de tomada de decisões para RH, mas é totalmente diferente do que você viver. Se a pessoa não performar, A, B, X. Uma coisa você tá numa sala de aula, uma coisa você tá convivendo com a pessoa, você contratou, você sabe a história dela, ela tá ali no dia a dia com você, aí você vê as comidas de bola, vê como não se encaixa, e aí a pessoa tá precisando do emprego, comenta com você que tá com o cartão atrasado, e aí você fala, meu Deus do céu, não posso desligar, a pessoa mora sozinha aqui num estado, o parente tá longe, como é que ela vai voltar? E você começa a entrar em umas brigas inconscientes com a sua própria cabeça, não posso fazer isso por conta disso, mas isso é ruim pra minha empresa. E aí você começa a entrar em conflito com você mesmo. Sim, inclusive eu tô fazendo também uma acompanhamento de mentoria com algumas empresas, né? Eu pego alguns empresários e diversos temas que eu vou trazer para os podcasts também, que fazendo essas mentorias eu acabo entendendo quais são as dores, e elas são muito parecidas, cada andar, cada degrau que a empresa vai passando, as dores elas vão mudando, só que as dores são as mesmas. Eu acredito que não só de empresas de controle de pragas, mas serviços em geral e negócios, porque nesses encontros de mentoria, nessas imersões, nós fomos conhecendo outros empresários.
Exato, eu ia falar de uma coisa e as outras pessoas estavam falando Eu das também mesmas passo isso lá coisas. na minha empresa, né? Exatamente. Porque no fim a gente lidar com pessoas, né? Pessoas, processos, são as dores do comercial, as dores das faltas de controle, gestão, liderança. É Quando a isso. gente vai ver, tá tudo junto misturado. Tá tudo Ou é a junto. mistura de dois ao mesmo tempo. Aí quando você arruma um setor um pouco melhor, Vai o tendo uma outro deficiência em começa, outro. o outro começa a Sim. vazar. Então, se você tiver interesse também, quiser fazer um acompanhamento comigo, manda uma mensagem aqui. Eu tô em vários grupos de WhatsApp também, de controle de pragas. E hoje é isso. Queria falar um pouquinho para vocês aí que a empresa de controle de pragas não é só operação, né? Tem muito mais. A Bruna falou bastante coisas aqui que são muito importantes. Os processos, o que são os processos? É a receita do bolo, é como as coisas devem ser feitas, como as coisas devem acontecer. Outra coisa que eu fui aprendendo no tempo também, que é tudo mediante conversa, né, Bruna? Exato. É tudo conversa. E são várias conversas, não é uma conversa só. Eu achava que se eu desse um direcionamento para o meu colaborador, ele já iria fazer. E não é assim. Não é assim em lugar nenhum. Então, com o filho também não é assim. E com as pessoas, a gente vai vendendo as nossas ideias para as pessoas, a gente vai acompanhando, não adianta falar uma vez só, tem que sentar junto, tem que acompanhar, mas por que não está fazendo? Até para verificar, tem alguma sugestão de melhoria desse processo para que ele possa ser feito e ser acompanhado? Às vezes até o colaborador sabe um jeito melhor de fazer. E a repetição, né, Bruna? E a repetição, e acompanhamento, e aí vai aplicando o PDCA, né? Analisa, checa, implementa, volta, e aquele ciclo de repetição que nunca termina. Porque as necessidades mudam, os processos passam por mudanças também, por conta de ferramentas. Agora, uma função que era uma pessoa só que fazia, de repente está com um volume muito alto, você precisou dividir aquela função para 2 pessoas, então a gente está passando por esse processo na empresa de divisão. Então, lá atrás, eu conseguia ter um contas a receber junto com o RH. Hoje, com o volume de funcionários e com o volume de contas, né, de lançamentos de notas, de boletos, a gente precisa ter uma pessoa olhando só para aquilo e uma outra pessoa olhando só para outra função. Se não, uma delas fica sem fazer. E não dá para o contas a receber estar em dia e, de repente, a reunião do feedback do funcionário ser atrasada. Aí vai contratar uma pessoa, deixa de emitir a nota do cliente e emite amanhã. Não, as duas coisas têm que funcionar dentro do tempo correto e em sintonia, em sincronismo. Não dá para uma área parar para outra funcionar. Bruna, então quero agradecer ao seu tempo, falar que para mim é uma honra ter você como sócia, ter você como esposa, e eu acredito que nós dois juntos conseguimos ter muito sucesso. Te amo, muito obrigado. E te amo, feliz aniversário. Tamo junto. Obrigado e até o próximo. Vou pedir mais vezes. Agora eu vou perder a vergonha. Valeu, gente. Valeu. Até o próximo.